Bom, boa noite. Boa noite mais uma vez a todos. Vamos dar uns minutinhos aí, né, para ver se as pessoas conseguem estar entrando. Havia sido divulgado esse bate-papo, né, essa conversa aí às 10 horas da noite. Vamos aguardar aí para ver se vai entrando mais pessoas. Enquanto isso, eu vou ali pegar meu óculos, que eu acabei de esquecer de pegar meu óculos. Já volto. Bom, regressando agora com o óculos, senão fica difícil para poder conversar com vocês, né? Bom, já vi que entram algumas pessoas aí, né? Boa noite para aquelas pessoas que já estão aí presentes. Vamos dar mais alguns minutinhos, né, gente, para ver se mais pessoas aí se apresentam, se mais pessoas surgem aí, né, no decorrer desses minutos, para que a gente possa dar sequência ao nosso bate-papo, à nossa conversa de hoje à noite. Como nós havíamos programado, o Recados da Vida, né? Ultimamente, o que mais a gente tem recebido é recados, né? Recados de todos os cantos, recados de todos os lados, para justamente auxiliar aí no nosso processo de expansão da consciência, né? Para permitir a gente a observar a vida de um outro ângulo, de uma outra perspectiva. Então, vamos dar mais alguns minutinhos. Agora são exatamente 10 horas e 4 minutos. Lembrando que o vídeo ficará disponível na página da Nova Consciência pelo Facebook, e depois eu vou estar repassando o conteúdo pelo canal do YouTube, né? Peço que no canal do YouTube compartilhem com seus amigos, compartilhem para as demais pessoas, deem like, né? Para que a gente possa alcançar um número maior de pessoas interessadas no assunto e no temas, tá? Os vídeos sempre vão ter essa pegada simples, de uma forma espontânea. Não há interesse da minha parte de fazer uma coisa muito produzida, muito editada, porque aqui a intenção desses vídeos é mais um bate-papo, é mais uma prosa entre a gente, uma troca de experiência, né? É como aquela tarde onde as pessoas se reúnem para tomar um café e conversar de uma forma calorosa, né? Que isso é uma coisa que a gente hoje em dia raramente observa por conta do excesso crescente de tecnologia, né? Então aqui é um bate-papo, é um momento em que a gente toma o nosso cafezinho da tarde e fala sobre espiritualidade, fala sobre expansão de consciência, tá? Então, para aqueles que estão entrando agora, lembrando que os vídeos ficarão disponíveis no canal do Facebook, no Nova Consciência, e também estarão sendo reportados, né? Ou seja, adicionados no canal do YouTube, para que outras pessoas possam ter acesso. Nem todos têm Facebook, né? E também para que vocês possam ter mais ferramentas para compartilhar entre as pessoas, podendo ser compartilhado pelo canal do Facebook e também pelo canal do YouTube, tá? Então são duas ferramentas aí disponíveis para que as informações a qual nós trocamos nessa noite sejam divulgadas. Lembrando, tá, desde o início, como eu falei na primeira live que nós conversamos, eu não sou um palestrante, nunca tive o âmbito de montar esse canal do Nova Consciência com a proposta de estar conversando abertamente com vocês. Isso surgiu aí em decorrência da própria espiritualidade, diante de todas as fases de transformação que nós estamos passando no planeta, onde eles solicitaram que fosse utilizado esse canal, trazendo informações, né, não só através das palavras, através de textos, que era a intenção no início, quando eu fundei essa página do Nova Consciência. Então a orientação fosse que a partir de agora os conteúdos fossem dialogados, fosse trocado figurinha entre a gente, como se fosse um café da tarde, de forma simples, sem muita soberba, tá? Para que a gente possa conversar abertamente, tá? Bom,
eu não vou me prolongar para que não fique um tempo extensivo. Na medida em que o pessoal for entrando, eles vão tendo acesso aí com as informações, e aqueles que não puderem comparecer em tempo real, os conteúdos estarão disponíveis aí no canal para que as pessoas possam compartilhar entre si, tá? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Alex Vitor, sou fundador aí do canal Nova Consciência. É um canal que a princípio ele sempre teve como proposta auxiliar no processo de expansão da consciência das pessoas, utilizando artigos, utilizando textos, utilizando diálogos de redes, experiências minhas com espiritualidade, experiências através de projeção astral, através da mediunidade, tá? É uma troca de figurinha onde eu expunha para as pessoas interessadas um pouco do meu mundo íntimo, um pouco do meu mundo consciencial, com a proposta de auxiliar muitos daqueles que se veem sem outros para que possam dialogar, ou que se sintam envergonhados, com receio de expor aquilo que acontece consigo, tá? Então talvez quando a gente expõe, quando a gente compartilha um pouco do nosso conhecimento, isso dá abertura para que outras pessoas mais tímidas, mais reservadas, ou com receios de expor as suas vivências, também se permitam a sair do medo, a sair dos receios, e compartilhem também das suas experiências, porque isso é muito importante no dia de hoje, numa época em que nós estamos vivendo a partilha de ideias, o compartilhamento de informações, tá? E é justamente essas as propostas da live, né? É refletirmos sobre os recados que a espiritualidade nos traz. Lógico que vai haver algumas lives em que eu vou trazer algumas experiências minhas, seja através de uma projeção astral, seja através de um fenômeno mediúnico, tá? Para que a gente reflita também, estude como estudos de casos, sempre como pauta a expansão de consciência, tá? Para essa noite eu estava pensando exatamente o que eu iria falar, né? Eu estava pensando a primeiro momento de começar a retomar alguns textos antigos que eu havia escrito desde o início da Nova Consciência, e retomar esses textos justamente em lives, expondo para vocês nesse diálogo aberto que nós temos feito até agora. Mas veio uma intuição muito forte, uma orientação da espiritualidade, que nós pegássemos a noite de hoje, a live de hoje, para nós rompermos barreiras, derrubar muros, reconstruir conceitos, reformular ideias, né? Romper paradigmas, né? Sair de conceitos utópicos, né? De utopias arcaicas, para que a gente possa remodelar, né? A nossa essência, deixar de lado o nosso homem velho, esse homem que já passou do tempo de mudar a sua postura, de retomar os seus valores, nessa proposta que os filósofos sempre nos trouxeram como o autoconhecimento. E fazer com que esse novo homem, né, o homem da nova era, o homem da pauta de transição, aflore, né? Então a orientação era essa, que nós falássemos justamente desses muros e barreiras que nós colocamos na nossa vida, que nós condicionamos no nosso dia a dia, que trava a nossa evolução, trava o nosso processo evolutivo, faz com que a nossa consciência não se expanda e que nós não conseguimos colocar como pauta 100% daquilo que nós aqui viemos, né? Como espíritos materializados nessa tridimensionalidade, ou encarnados, como algumas culturas e doutrinas vão dizer, nesse processo de desenvolvimento, mas o desenvolvimento para dentro de si, né? Não o desenvolvimento externo. Então, externo, mas onde a proposta, o chamamento maior de mudança, o chamamento maior de reconstrução e de reformatação se dá dentro de nós, tá? Então, o que a gente é muito importante diante de todas essas transformações em que o planeta vem passando, diante de todas essas informações que a espiritualidade vem nos trazendo há muito tempo, né, sobre as mudanças que haveriam de ocorrer no planeta, sobre aquilo que ficou caracterizado como transição planetária, né, sobre aquela proposta que já parte desde Sócrates, há 540 anos antes da passagem de Jesus aqui na Terra, quando ele falava do conheça-te a ti mesmo, partindo do conceito do autoconhecimento, né? Aí fica aquela questão e aquela pergunta: será que nós nos conhecemos realmente?
Será que nós nos permitimos a fazer uma viagem interna para dentro de nós? Será que nós temos o mesmo trabalho de fazer uma leitura interna de nós mesmos, da mesma forma como nós pegamos um livro para ler e para estudar, da mesma forma como nós nos abastecemos de informações que são vinculadas nas redes sociais? Será que nós acessamos a nossa rede interna? Será que nós nos conectamos com a nossa banda larga? Será que nós volvemos para dentro de nós, como nós hoje exteriorizamos na internet os nossos traumas, os nossos receios, as nossas frustrações, as nossas decepções, externando para fora, no mundo virtual ou até mesmo no mundo físico, aquilo que muitas das vezes não está em conformidade conosco mesmo. A gente vai ver, já não é de hoje, nos conceitos da parapsicologia, da própria psicologia em si, que todos nós trazemos algumas sombras, né? Porque essas sombras faz parte de um equilíbrio da nossa natureza e da nossa essência, né? Todos nós temos dentro de nós o nosso lado luz, o nosso lado que é o lado de conexão com o sagrado, com a espiritualidade. Mas todos nós também temos dentro de nós as nossas sombras, os nossos dilemas, os nossos dissabores, as nossas angústias, as nossas frustrações, as nossas decepções, que é aquilo que nós conhecemos como sombra. Ficamos nesse conflito interno e muitas das vezes ficamos em cima do muro tentando trabalhar o nosso próprio ego para que a nossa própria consciência derrube um pouco o exagero do ego, para que nós possamos assim, enquanto seres em processo de evolução, saltemos, né, a nossa consciência para patamares maiores, tá? Então o que fica muito assim, a espiritualidade batendo muito, né, que fosse falado nessa live, o quanto muitas das vezes nós desperdiçamos a oportunidade de agirmos de uma forma natural, de sermos nós mesmos, por conta do ego latente que fica muitas das vezes travando a nossa consciência de permitir o seu processo de expansão, tá? É como eles falam, quantas das vezes nós paramos numa bifurcação, paramos no meio de uma encruzilhada, enficamos o pé ali naquela encruzilhada e dali não exercemos nenhum movimento, porque a gente não fica esperando que a espiritualidade faça o movimento que compete a nós, ou ficamos esperando que a espiritualidade buzine na nossa ouvido qual o caminho percorrido, quando a espiritualidade nos orienta que o papel de seguir à frente, sem se importar com qual caminho, é nosso. Mas eles falam que independente do caminho que nós venhamos a trilhar, esse caminho vai levar a algum lugar. Esse caminho vai levar à evolução, ao progresso. Mesmo que seja aquilo que se falava antigamente, né? Você pode evoluir pela dor ou pelo amor. Mas independente do caminho que você escolha, independente daquele trajeto que no meio de uma bifurcação você se permita caminhar, você vai evoluir de qualquer forma. Porque a evolução é um processo natural. A evolução faz parte de um dos princípios que rege o universo. Tudo que o Criador cria é expansivo, é em constante movimento, é cíclico. Então é naturalmente que todos nós iremos evoluir. Uns com mais consciência conseguirão ter um passo um pouco mais à frente do que aqueles que ainda estão no processo de consciência, de conscientização, mas no final todos irão evoluir. Então o que eles pedem? Ciente de que todos nós iremos evoluir, independente do tempo, que nós venhamos a destruir os muros. É muito interessante, uma referência muito bacana que eles nos trazem é justamente o Muro de Berlim, né? Eu acho que as pessoas que tiveram a oportunidade de viver esse momento histórico, eu lembro que eu era criança nessa época, e eu lembro muito bem da cena das famílias que viviam cada qual em uma parte da divisória do muro, e quando o muro foi derrubado, o reencontro de famílias que há muitos anos não se viam, né? Populações ali, seres humanos
se abraçando calorosamente, se cumprimentando, ou seja, muros ali estavam sendo destruídos, né? Paradigmas estavam sendo rompidos. Então, uma coisa é fato no universo: sempre haverá o progresso. Não tem como a gente fugir disso. A gente pode tentar remar contra a maré, mas em algum momento esse ciclo evolutivo, que é uma lei, porque o progresso é uma lei, e isso os espíritos vão deixar bem claro para Kardec, quando ele coloca justamente numa dos capítulos do Livro dos Espíritos, quando ele fala justamente da lei do progresso. O progresso é uma causa natural, o progresso é inevitável, porque tudo que parte do Criador é um constante progresso. Não tem como a gente fugir disso, não tem como a gente correr disso, né? Então é importante o quê? Diante disso, sabendo disso, deixarmos de lado o pessimismo, né? Deixarmos de lado a baixa vibração, deixar de lado a descrença, deixar de lado o descrédito e entender que tudo tem o seu processo, que tudo tem o seu tempo e que no final das contas todos evoluiremos. Se os próprios animais que não têm um patamar de consciência como nós seres humanos nos encontramos, até mesmo eles evoluem, até mesmo eles passam por adaptação e transformação, isso é uma prova e evidência concreta de que o progresso é uma lei natural, de que todos nós progrediremos, de que todos nós expandiremos a nossa consciência. Então, para que criarmos muros? Para que evitar de não nos sensibilizarmos? Por que reter de colocarmos para fora a nossa beleza, aquilo que nós trazemos dentro de nós? Todos nós temos uma parcela de bondade dentro da gente. Até mesmo um criminoso ama alguém. Ele não pode amar, talvez ele não possa não amar um coletivo. Talvez aquele indivíduo, nesse presente momento de vivência, ele ainda não desenvolveu um amor coletivo, mas ele desenvolveu sim um amor por alguém. Alguém ele ama. Então isso significa que há uma parcela dentro de nós que nos auxilia nesse processo em prol do amor. Hoje aquele que ama pela lei do progresso, em um dado momento, seja em outras futuras existências, ele vai amar o coletivo, porque isso faz parte de um progresso. Hoje nós amamos a coletividade Terra, mas vai chegar um momento em que nós não teremos o amor apenas pelos irmãos que se encontram aqui nesse planeta Terra. Nosso amor vai se expandir, vai chegar um momento em que o nosso amor vai estar envolvendo o nosso sistema solar. A partir do momento em que o homem se permitir a conceber que não existe vida apenas na Terra. E olha que interessante, a partir do momento em que o homem aceita a realidade de que a existência não parte apenas da Terra e que outras moradas também têm vida e que também têm civilizações, o nosso amor se expande, porque isso é progresso. Até mesmo o amor é progresso, até o amor é progressista, porque o amor se amplia na medida em que a nossa consciência se expande, porque o amor toma mais propriedade. O amor torna mais consistência, porque ele amplia na propriedade em que o nosso coração se alarga, se amplia, Então a gente observa hoje em dia, diante de tantas dificuldades que nós vamos encontrando, diante dessas crises sociais, de calamidades muito assim propagadas pela mídia, de muitas pessoas decepcionadas, muitas pessoas frustradas, muitas pessoas fechadas para amar, fechadas para acreditar no ser humano, com receio de expor o que pensa, com medo de expor o sentimento, eu não vou falar para aquela pessoa que eu amo, eu não vou falar para aquela pessoa que eu tenho um carinho por ela, porque aquela pessoa não vai me retribuir. Mas gente, tudo aquilo que é espontâneo, e tudo aquilo que parte da nossa essência, tudo aquilo que parte de dentro de nós, não há necessidade do reconhecimento. Porque quando eu faço algo esperando o retorno do próximo, primeiramente que eu me frustro, porque a gente tem que entender que ninguém é igual ao outro, ninguém pensa da mesma forma, ninguém ama do mesmo modo, cada um tem seu jeito de amar, cada um tem o seu jeito de se expressar. Há pessoas que são extremamente apaixonantes, ver beleza em tudo, leveza em tudo,
É o jeito daquela pessoa. Existem outros que amam de uma forma mais retraída, de uma forma mais reservada, de uma forma menos expressiva, mas ele ama, porque o coração dele está vibrando, a energia dele está repercutindo amor. Não necessariamente amar há a necessidade de uma expressão verbal. Muitas das vezes a pessoa em silêncio, no cantinho dela, no recolhimento dela, ela também está amando, porque o amor é vibração. O amor é ressonância, e a vibração e a ressonância é muito mais do que palavras, porque ele percorre muito mais do que as barreiras do tempo e do espaço. Não há distância e não há limites, né? Quando o amor ele se torna uma vibração, né? Então fica aquela reflexão, né? Quantas vezes em alguns momentos da nossa vida nós nos pegamos em situações que nós gostaríamos de falar coisas profundas que partem da nossa essência, da nossa alma, mas a gente coloca muros, coloca barreiras e perde uma chance nessa existência de nós sermos autênticos, de nós sermos verdadeiros, de nós sermos transparentes. Perdemos muitas das vezes a oportunidade de dizer para aquela pessoa simplesmente: eu te amo. Nossa, como você está linda ou lindo. Nossa, como você me encanta. Gente, quantas das vezes a gente passa por situações em que nós gostaríamos de nos expressar de uma forma amorosa, mas a imagem apagada no mundo, essa imagem de caos, essa imagem de que não vale a pena a gente se expressar, que não vale a pena nós sermos expressivos, que não vale a pena a gente colocar as coisas com o coração e com o sentimento, a gente se fecha, se retém, coloca muros, é o muro de Berlim, e a gente perde grandes oportunidades de falar coisas que nós gostaríamos de falar. De repente nós nos pegamos numa situação em que a pessoa desencarna, a pessoa falece, e aí nós nos pegamos naquele questionamento: poxa, quantas coisas eu queria ter dito para aquela pessoa e eu não falei no momento em que eu poderia ter dito. Quantas das vezes nós perdemos um pai, uma mãe, um filho, um parente, e nós nos pegamos na seguinte frase: caraca, eu só queria ter dito um eu te amo. Caramba, eu só queria ter dito assim: me perdoa pelos meus erros, me perdoa pelas minhas fraquezas. Quantas vezes nós gostaríamos de apenas ter dito um bom dia e uma boa tarde? Por quê? Porque a gente, com medo e com receio de sermos verdadeiros, autênticos, de colocarmos para fora a nossa essência, a nossa amorosidade, diante de um contexto onde a mídia e onde o contexto cultural coloca cada vez mais barreiras para a expressão do ser e do indivíduo, nós colocamos o quê? Muros de Berlim. O que eu quero fazer com essa reflexão? Gente, não percam a oportunidade de serem expressivos. Não percam a oportunidade de falar aquilo que é necessário ser dito. Lógico que com amorosidade. A gente vai ver inúmeras passagens no Evangelho onde Jesus, com toda a sua amorosidade, com toda a sua bondade, ele confrontava a hipocrisia da sua época. Ele falava a verdade, ele era expressivo, ele era autêntico, ele era verdadeiro. Ele não se preocupava com o que os outros iriam pensar, mas ele estava defendendo uma verdade, ele estava defendendo uma opinião. Assim como ele também respeitava a opinião do outro, assim como ele entendia que também o outro tinha o direito de se expressar, que também o outro tinha o direito de trazer, de colocar na discussão de uma roda, de uma mesa, o seu ponto de vista. E ele respeitava, mas ele também expressava a opinião dele, ele também colocava o ponto de vista dele, e muitas das vezes ele confrontava aquilo que ele sabia que não era condizente com os processos de conexão do ser com o Criador. Mas ao mesmo tempo, o que mais nós observamos ali, numa passagem meteórica de apenas 32 anos de existência aqui na Terra? Autenticidade. Em nenhum momento se perdeu a oportunidade de ser expressivo. Em nenhum momento perdeu sua oportunidade de ser luz. Em nenhum momento se perdeu a oportunidade de ser aquilo que a sua essência era. Lógico, estamos longe desse patamar, estamos longe, mas
É um exemplo, é uma ferramenta, e assim como ele, outros que também passaram antes dele, cada qual trazendo a sua bagagem, trazendo o seu conhecimento, que serve como base de reflexão para nós. E o que esses seres nos ensinam? Cara, está na hora da gente colocar para fora o que nós temos de melhor, sem receios, sem se preocuparmos, mas não percam a oportunidade de serem expressivos, não percam a oportunidade de colocarem para fora toda a amorosidade, toda a beleza que está dentro de nós, mas que nós, por medo e por receio, nos fechamos, nos trancafiamos e muitas das vezes colocamos uma personalidade, criamos uma máscara, né? A persona grega, das odisseias gregas, daquilo que nós não somos. Muitas das vezes nos fechamos, né, como uma parede, como uma muralha, quando na verdade dentro de nós somos doçura, nós somos brandura, nós somos leveza, né? Mas não, por medo, receio de sermos autênticos, medo e receio de, poxa, mas para que eu vou tratar com tanto carinho, com tanta amorosidade, se todo dia eu levo na cara, se todo dia eu levo pancada da vida, se todo dia as pessoas são ignorantes, se todo dia as pessoas não reconhecem o bem que eu faço? Cara, não perca a oportunidade de ser expressivo, não perca a oportunidade de ser autêntico, não perca a oportunidade de falar naquele momento que o seu coração sente a necessidade de falar. Porque por mais que nós sejamos reencarnacionistas, por mais que nós acreditamos na imortalidade da alma, por mais que nós tenhamos a convivência com esse intercâmbio multidimensional, a vida passa num piscar de olhos. E muitas das vezes a gente vai carregar para a vida inteira uma oportunidade perdida de palavras que poderiam ter sido ditas, mas criamos muros e perdemos a grande oportunidade de naquele momento as palavras terem sido ditas. Não percam essas oportunidades, não criamos muro, derrubamos o muro de Berlim, isso é muito importante. Para quê? Para que nós venhamos a condicionar o nosso ego, porque o ego também é importante, o ego é um mecanismo de defesa, as nossas sombras também são importantes, porque há a necessidade do equilíbrio para que nós tenhamos um discernimento, para que nós possamos ter uma conduta equilibrada, pautada no bom senso. Então, não temos como pegar as nossas sombras e distanciar as nossas sombras. Nós temos que, na verdade, agasalhar as nossas sombras. As nossas sombras também precisam de amor, as nossas sombras também precisam de carinho, porque senão as nossas sombras nos frustram, nos tornam pessoas frustradas, pessoas psicologicamente doentes, onde ficaremos aí a vida inteira em busca de medicamentos, em busca de N terapias, porque em vez de nós agasalharmos a nossa sombra com amorosidade, nós estamos expulsando a nossa sombra, porque nós não aceitamos a nossa sombra, que é tão necessária como também o ego é necessário, porque tudo é uma baliza, tudo é um equilíbrio, tudo é uma engrenagem, tá? Outra pauta dessa muralha que nós colocamos na vida, quando nós deixamos de viver a vida com leveza, né? Aquela correria do dia a dia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer a comida em casa, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que ir no mercado, e a gente fica que nem um robô, a gente fica que nem um carro desgovernado. Gente, no dia que a gente partir daqui para a espiritualidade, as contas vão continuar. Minha mãe, quando ela desencarnou há 6 anos atrás, durante 2 anos, por mais que tivesse entregue toda a documentação para as empresas comprovando o falecimento dela, por 2 anos ainda chegava a conta no nome dela. O mundo não vai parar porque a gente desencarnou. As pessoas vão continuar a sua vida, o progresso vai continuar, as indústrias vão continuar produzindo, o consumismo vai continuar existindo, né? Gente, o mundo não vai parar. Então, para que atropelar a vida? Para que fazer tudo com correria? Para que fazer tudo no desespero? Façamos as coisas com leveza, porque tudo tem o seu tempo certo para acontecer. E a gente sabe, partindo da própria espiritualidade, que aquilo que nós não conseguimos concluir nessa presente encarnação, temos N oportunidades encarnatórias de darmos continuidade naquilo que nós aqui, nesse momento, não conseguimos concluir. A vida, ela tem uma eternidade à nossa frente. É lógico e claro que nós também não devemos nos acomodar,
Porque se nós nos acomodarmos, estaremos indo contra a lei do progresso. Então o progresso vai te arrastar. Isso aí não tem como fugir do progresso. Por mais que você tente ficar inerte, não existe inércia no universo. O universo é movimento, o universo é força, o universo é rotação. Você vai ser empurrado pelo progresso, querendo ou não, você vai ser empurrado. Isso é transição. E se você não entender essa linguagem, você aqui não fica. Você vai para um outro lugar onde você vai ser obrigado a evoluir, porque o progresso faz parte de um movimento. Então, gente, haja com leveza, seja mais leve com você mesmo, seja mais suave com você mesmo. Não se cobre em excessos, não se cobre em demasia, porque no final das contas a gente fica doente, favorece cada vez mais esse crescente consumo de medicamentos. Vivemos uma sociedade doente, cada vez mais comprando mais remédios, gerando um caos na saúde pública, porque a própria saúde pública não consegue dar conta de tantas pessoas doentes, isso não só fisicamente como a nível mental, porque o ser humano ele quer atropelar a vida. Então quando a gente não está colocando um muro que impede de nós sermos expressivos, de colocar a nossa amorosidade e aquilo que é bom dentro de nós, a gente está querendo fazer tudo que nem um carro desgovernado, que nem um carro de Fórmula 1. Quando a vida nos orienta a sermos leves. Quando a gente olha para a natureza, como era que os ancestrais faziam na antiguidade? Aprendia com o quê? Com a natureza. Naquela época não tinha internet, não tinha televisão que trazia informação. Então o homem ia para a natureza, aprender com a natureza. E ele trazia para sua tribo, trazia para sua comunidade as experiências percebidas através da observação do que a natureza tinha para oferecer. E o que a natureza sempre ensinou aos nossos ancestrais? A leveza. A leveza. Tudo tem seu tempo, tudo é cíclico. A própria natureza tem os seus ciclos, as suas fases, mas sempre vai atender às necessidades. É fato. Hajamos com leveza. Sejamos menos duros para conosco mesmo, né? Uma coisa nós temos meta, uma coisa nós temos um propósito de vida, uma coisa é nós buscarmos sonhos, uma coisa é nós estabelecermos tratativas para que nós alcancemos as nossas metas, certo? Mas outra coisa é a gente querer bater de frente com a vida. Outra coisa é a gente querer ser duro conosco mesmo, não aceitar as nuances que a vida tem como aprendizado, como escola da vida. O que a gente vai resolver com dureza? O que a gente vai resolver batendo de frente com a vida? A vida simplesmente vai olhar para a tua cara e vai falar assim, fala, cara, relaxa, seja mais tranquilo com você mesmo, porque não vai resolver nada você ficar batendo de frente com a vida. Não vai resolver nada bater de frente com a vida. Aceita que dói menos. Acima de tudo, seja menos duro com você mesmo. Seja menos rígido com você mesmo. E em tempo que você está no seu tempo, você está no seu processo. A gente vê pessoas assim se questionando, poxa, mas todo dia eu erro, leio 50 vezes o Evangelho, mas continuo errando. Gente, a gente vai continuar errando sempre. A gente pode passar aqui 10 encarnações na Terra, 10 encarnações lendo o Evangelho, estudando o Evangelho, e vamos continuar errando. Porque a gente está falando do progresso, a gente está falando da vida. E são os erros que faz a gente crescer, são os erros que faz a gente amadurecer. Então, sejamos menos duros conosco. Errou é como uma criança. Quando uma criança cai, ela não fica reclamando, ela levanta e sai correndo de novo. E ela sai correndo dando risada. Quando uma criança ela rala o joelho, ela chora assim, porque dói. O machucado dói, as porradas da vida dói. Mas a criança daqui a pouco está rindo, está brincando, está levando a vida com leveza. Porque a criança não tem essa questão da dureza, da rispidez, de bater de frente com a vida. Ela vive a circunstância, ela vive o meio, porque ela está ali para viver, ela está ali para aprender. Ela quer aprender. A criança ela quer aprender, porque ela sabe que aprender é o que vai fazer ela ter o contato do aprendizado com a vida. Então, sejamos menos duros conosco mesmo. Sejamos menos conosco, né? Por exemplo, se eu estou num clima muito gelado, muito frio, é natural que as nossas mãos começam a ficar mais calosas, começam a ficar ressecadas, às vezes começam a rachar. O que a gente faz? Usa um hidratante, usa um óleo de amêndoas, né?
Por quê? Porque a pele começa a ficar áspera. Se a gente começa a pegar uma mão e passar na outra, onde há uma aspereza, parece que a gente está passando uma lixa. Então a gente passa um hidratante, passa algum produto químico para que haja mais viscosidade, para que haja mais suavidade no contato entre as mãos, não é verdade? Se a gente tem esse cuidado com as nossas mãos, se a gente tem esse cuidado com o nosso corpo, por que a gente não vai ter o mesmo cuidado com o nosso espírito? Por que a gente não vai ter esse mesmo cuidado com a nossa consciência, né? Então, gente, sejamos menos ásperos conosco mesmo. Outra questão, para que tanta rigidez com a gente mesmo? Cara, só mudou o período de penitência. A gente pega as igrejas de antigamente, as crenças de antigamente, as pessoas faziam suas penitências, né? As pessoas faziam caminhadas de joelho, ajoelhadas, faziam suas penitências, faziam se batiam, se maltratavam, se martirizavam, porque essa é a forma que a pessoa achava que ia entrar em contato com o sagrado, né? Era uma forma de louvar o Criador, de se render ao Criador. Cara, só mudou o mecanismo, só mudou as ferramentas. Nós continuamos sendo rígidos conosco mesmo. Nós continuamos não aceitando os nossos erros. Cara, durante 3 anos antes de Jesus ser crucificado, o que ele mais nos ensinou é que estamos aqui para errar. Porque eu só vou aprender quando eu erro. Dos 12 que durante 3 anos caminharam ao lado de Jesus, os 12 erraram. Pedro negou Jesus por 3 vezes, a maioria deles os abandonaram. Mesmo com todas as lições de amor que eles vivenciaram, eles tinham rincha entre eles, eles brigavam entre eles, eles quebravam o pau entre eles, nem eles se entendiam. E a gente quer ser perfeito. A gente quer ser santo, quando Jesus não procurou santos na terra. Então, cara, para que essa rigidez com a gente? Para que essa autossabotagem conosco mesmo? Se aceita do jeito que você é. Lógico, faça uma autoanálise daquilo que você pode transformar dentro de si. Isso é o autoconhecimento. Ore diante de si mesmo, na frente do espelho e fala: cara, eu sei que eu posso ser melhor. Eu sei que eu posso ser melhor do que eu sou hoje. Eu sei que eu preciso trabalhar nisso. Mas se eu errar, cara, eu errei. Se eu nunca soube andar de bicicleta e eu vou pegar a bicicleta para andar pela primeira vez, em algum momento eu vou cair. Em algum momento vai ter tombo. Aí eu vou desistir de andar? Eu vou ser tão rígido comigo que eu não vou pegar a bicicleta de novo e me permitir andar? Que rigidez é essa, cara? Que rigidez é essa conosco mesmo? É os muros que nós colocamos. E toda essa rigidez que a gente coloca dentro da gente, todos esses muros que a gente coloca, a gente chega num ponto de mundo em que a gente se encontra hoje em dia, que as pessoas têm vergonha até mesmo de chorar, têm vergonha de ser expressiva, têm vergonha de se expressar. E aí você vê que até mesmo Jesus, com toda a sua bagagem evolutiva, mesmo ciente de tudo aquilo que ele haveria de passar, até o cara chorou. Chorou porque ele sabia que ele ia passar por tudo aquilo? Não. Chorou por causa da saudade que ia ficar. Chorou por causa daquelas pessoas que ele amava. Chorou por causa daquelas pessoas que ele tinha carinho, que por ele tinha carregado no colo, mas ele sabia que todo mundo tem seu processo. Então, quantas vezes a gente se fecha como uma rocha, com uma dureza, como uma pedra? Não, eu não vou chorar. Não, chorar é besteira. Quem é besta que chora. Mas por dentro a pessoa está lá, se remoendo, quer chorar. Cara, chora. Não é vergonha homem chorar, não. É muito bonito você admitir que você tem sensibilidade. No mundo em que nos ensina cada vez mais a nós não termos sensibilidade, a não sermos sensíveis. Quando Jesus e muitos outros mestres anteriores a eles nos ensinaram a nós sermos sensíveis. Você pega Confúcio, e o que mais Confúcio ensinou ao homem daquela época, numa época em que o homem era bárbaro, numa época em que o homem era ignorante, era o homem ser gentil. A gentileza do homem.
numa época em que não se falava em gentileza, gente. Confúcio estava falando de gentileza na China antiga, numa China altamente militarizada, numa China altamente preconceituosa, e o cara estava falando de valores, o cara estava falando de cavalheirismo. Você está me entendendo? Então não tenha vergonha achando que você vai ser diferente. Pô, parece que eu sou um ET nesse planeta. Cara, não é isso. São valores, né? Nós estamos passando por transformações, nós estamos passando por mudanças de paradigmas. Então não tenha medo de ser expressivo. Até Jesus chorou. Quando a gente pega o primeiro Buda, a gente vai ver que quando ele tem o contato com a miséria, quando ele sai da realidade da riqueza, quando ele sai do palacete, daquela vida de luxo, e ele se depara com a miséria, ele se depara com a velhice, com a doença, com a pobreza e com a miséria, ele chora, ele se comove, ele se sensibiliza, e dali ele abre mão de tudo, para seguir os caminhos, os princípios que o faria ser o Buda. O Buda. Você está me entendendo? Então, gente, tem que chorar, chora. Outra coisa, pedir perdão não é vergonha, não. Lembra que nós conversamos numa das lives anteriores? Jesus fala o quê? Perdoar 70 vezes 7. Cara, tudo bem que você não tem que ficar ali dando a cara para bater. Se perdoar não significa que você tem que ficar ali lambendo o outro ou estendendo o tapete para o outro que te humilha. Mas é aceitar a situação, entender que aquela pessoa está naquele momento, perdoar, entender que todos estão no seu processo, não vibrar para ele na mesma ressonância, não pagar na mesma moeda, não é verdade? Mas perdoa se tiver que perdoar, não guarda rancor, não guarda mágoa, não carrega peso, não cria muro, não cria barreira, não separa, porque a nova era é a era da fraternidade, a era da união, a era da congregação, é a era que não vai haver barreiras, é a era em que todos vão ter que se respeitar e entender que cada um tem sua forma de pensar, cada um tem sua crença, cada um está no seu processo. Outra coisa, não deixa para você quando desencarnar, quando você chegar no plano espiritual, você falar assim, caraca, eu podia ter me reconciliado com meu vizinho. Sabe aquele vizinho barulhento, que adora colocar aquela baladinha da madrugada, aquele funk pesado que você fala, misericórdia, eu não aguento mais esse vizinho, com esse som horrível, e aí você dá vontade de quebrar o som do vizinho, né? Então assim, aproveita a oportunidade enquanto você está aqui na matéria, reconcilia, porque depois que você estiver no plano espiritual, não adianta nada você mandar uma carta psicografada pedindo para se reconciliar. Não adianta nada você chegar lá no plano espiritual e falar assim, olha, será que eu posso encontrar um médium encarnado e através da psicografia pedir para eu reconciliar? Cara, o que Jesus fala? Antes de colocar a oferenda no altar, reconcilia-te com o teu inimigo. Gente, não vamos perder a oportunidade, é os muros. Lembra daquele filme da Dança da Chuva, onde o cara está com um guarda-chuva dançando na chuva? Quantas pessoas perdem a oportunidade de fazer o que gostam? Ah, mas eu não vou fazer isso daí não, eu vou pagar mal mico. Ih, eu vou ser mal careta, vou ser zoado. Ah, as pessoas vão achar que eu sou louco, as pessoas vão achar que eu vou ser maluco. E aí, o que acontece? Nos fechamos num casulo, nos fechamos numa concha, criamos muros, deixamos de ser autênticos, deixamos de ter personalidade e deixamos de quê? De sermos felizes. Por quê? Por conta do que os outros vão pensar, por conta daquela oportunidade que você poderia muito bem pegar um guarda-chuva e dançar na chuva. Se isso te faz feliz, se isso preenche a sua alma, se isso te dá leveza, se isso lhe permite tirar um peso das tuas costas para que você seja feliz, cara, dança na chuva, brinca com teus filhos, brinca com os cachorrinhos, brinca na natureza, sabe? Se você tiver aquela vontade, tipo, olhou para fora, tá aquela chuva louca, e sentiu vontade de ir lá para fora, deixar aquela água da chuva cair no seu corpo, cara, não se preocupa com o que os outros vão pensar, não. Não se preocupa se as pessoas vão falar assim, aquele lá tá doido, aquele lá surtou, precisa de gardenal. Cara, o que importa é você ser feliz. O que importa é se naquele momento você tá ali, abrindo mão de preconceitos, abrindo mão de tabus, simplesmente em detrimento da sua própria felicidade. Sejamos felizes, primeiramente conosco mesmo, porque a felicidade tem que partir dentro de nós. A felicidade não tem que estar no outro, na expectativa do outro, tem que partir de nós.
Porque quando a gente é feliz, a gente está vibrando naquela energia, a gente está vibrando naquela emanação, e o planeta recebe essa nossa vibração. As pessoas à nossa volta recebem essa energia, né? E aí aquele gesto que para você pode ser tão bobo, pode ser um mico, eu não vou pagar mico não, pode ser a total diferença no ambiente onde você está. Justamente às vezes aquele ambiente duro, tão severo, tão ríspido, aquele ambiente cheio de regras que podam e talha o indivíduo, talvez você estaria justamente para, com o teu jeito diferente, louco e maluco, inovador, de quebrar fronteiras, de romper paradigmas, de trazer o que justamente a espiritualidade tem como proposta para a nova era. Então, põe para fora aquilo que você é, sem medo, sem receio, sem traumas. Você está aqui para viver, está encarnado. Isso eu falo para mim mesmo, gente. O que estou falando aqui para vocês, o que eu estou compartilhando com vocês, isso serve para mim também. O primeiro a ouvir essas informações é esse ouvido aqui. O que está saindo pela minha boca eu também ouço, isso serve para mim também, sabe? Isso é aprendizado para todos nós que estamos aqui na Terra. Então não tenha medo de ser quem você é. Dê menos importância para as opiniões alheias, dê menos importância para o que os outros vão falar, porque se Jesus ficasse parando para se importar de toda a propaganda contra ele, ele não tinha feito a metade das coisas que ele fez. E vocês acham que ele estava se preocupando com o que os outros pensavam? Não, porque ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Por que ele tinha certeza do que ele estava fazendo? Porque tudo que ele estava fazendo era pautado no amor, tudo que ele estava fazendo era pautado no coração, tudo que ele estava fazendo era pautado no sentimento. Então tinha base, tinha alicerce. Você está me entendendo? Agora, se ele fosse ficar dando vazão para tudo que falavam dele, para toda a difamação que causava e para toda a propaganda de calúnia, então era mais fácil ele simplesmente falar assim: eu desisto de fazer o que eu tinha que fazer, abro mão de tudo. Não é isso que a gente fala? Não, sabe, eu vou mudar de emprego, aqui ninguém me entende, aqui eu sou tido como doido. Eu não sei nem o que eu faço nessa família, essa família não me entende, o que eu estou fazendo aqui nessa família? Por que eu fui cair nesse trabalho onde eu sou incompreendido? Cara, olha a oportunidade que você está jogando fora. Então, nesse momento em que você acha que você vai surtar, em que você acha que fala assim: cara, eu preciso ir lá no centro espírita tomar 30 passes, porque hoje o negócio está louco. Eu preciso ir lá no terreiro lá, tomar um banho de erva, porque o negócio está louco. Eu preciso ir lá na igreja tomar água benta e me benzer com o padre, porque o babado está louco. Cara, quando você chegar nesse momento que você acha que você vai surtar, para de ficar dando atenção para o que os outros falam. E, primeiramente, respira. Respira, cara, respira. Olha a sua volta. Lembra dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, que aprendiam com o ambiente, aprendia com a natureza. O que mais nós observamos de todos os mestres de sabedoria que passaram por esse planeta é pegar a natureza, o meio, como exemplo de ferramenta para que o indivíduo pense, para que o indivíduo racionalize, né? É o que mais você vê. É o que Jesus fez isso, Buda fez isso, Confúcio fez isso, Sócrates fez isso. Foi trazer a própria natureza como exemplo de reflexão para que eu voltasse para dentro de si. Porque eu não vou abranger a minha consciência para o externo enquanto eu não vou ver para dentro de mim mesmo. Então, quando tu estiver nesse momento maluco, respira, volta para dentro de si, vai buscar o teu esplendor. Porque todos nós temos o esplendor dentro de nós. Porque se todos nós somos uma concepção do Criador, por si só na nossa natureza nós somos esplendorosos. Então nesse momento conflitante de atrito, nesse momento em que nós criamos muros e que nós criamos barreiras, simplesmente respire. E repense em tudo isso que nós conversamos essa noite, em tudo aquilo que foi falado essa noite, que é os recados da vida. E para a gente não se estender muito também, foi muito interessante que quando eu fui procurar uma imagem para colocar na apresentação da live, uma imagem que melhor condizisse, né, com a live, me veio uma intuição que eu procurasse uma frase de Chico Xavier na internet. E essa imagem que eu coloquei aí no folder de divulgação dessa live
é uma frase, se vocês perceberem, depois vocês vão lá, abrem novamente o link da live, vocês vão ver que é uma frase do Chico Xavier. E foi a intuição que eu recebi, que eu procurasse uma frase de Chico Xavier e que utilizasse ele como folder, como imagem para a divulgação dessa live. Olha que interessante, uma frase de Chico Xavier. Ontem à noite, eu estava aqui em casa e colocando no computador as pautas do que eu iria falar hoje à noite para vocês. Então eu estava ali colocando as pautas do que nós iríamos discutir, do que nós iríamos falar. Então tudo que eu falei até agora é as pautas do que eu separei para que nós conversássemos nesse cafezinho da noite, como nós estamos fazendo hoje à noite. E eu terminei de colocar as pautas no computador e como nas quintas-feiras, às 10 horas da noite, eu tenho o hábito de fazer o Evangelho no Lar, então eu fui fazer o meu Evangelho no Lar às 10 horas da noite, sendo que eu já tinha colocado a pauta da live do que eu ia falar hoje à noite. Fiz o Evangelho, fiz a prece, a vibração, do meu jeito, da forma como eu gosto de me conectar com a espiritualidade, colocando a minha musiquinha para mim entrar naquela vibe, entrar naquela frequência, estabelecer a minha ressonância, expandir o meu nível de consciência, abrir os meus chakras, abrir os meus canais com a espiritualidade, né? Gente, que loucura que eu compartilho com vocês. Quando eu estava fazendo o Evangelho, simplesmente apareceram 2 irmãos espirituais aqui, no momento em que eu estava fazendo uma vibração, no momento em que eu estava fazendo uma prece, durante o meu Evangelho no Lar. Um deles era um padre, ele estava com uma batina branca, tá? Tinha um negocinho na cabeça, que lembrava muito um frade, e ele segurava um terço, nas mãos. E ele se intitulou como Padre Zezinho. Ele falou assim: olha, eu sou o Padre Zezinho. E do lado dele, do lado do Padre Zezinho, veio o Pena Branca, né? Para quem é estudante da Umbanda, para quem frequenta a Umbanda, vai ter mais conhecimento sobre a linha dos caboclos Pena Branca, né? A vertente daqueles caboclos que servem a causa do Pena Branca. E um desses membros do Pena Branca estava justamente do lado desse padre. E olha que coisa interessante, esse padre que se intitulou Padre Zezinho, ele pediu que fosse anotado uma frase que ele queria compartilhar com vocês na live de hoje. Gente, mais uma vez, eu estava fazendo um Evangelho no Lar, eu não estava mais com o computador ligado, então a única coisa que eu tinha na minha frente era a minha agenda, como vocês podem ver. E na minha agenda eu comecei a fazer as anotações. Então as informações que eles iam falando eu ia anotando aqui na minha agenda, tá? Ó, vocês podem ver, tá? Então aqui foram as informações que o Pena Branca e o Padre Zezinho me falaram e eu fui anotando, porque era o que eu tinha no momento. Era a agenda que estava do meu lado e a caneta. E eu vou compartilhar com vocês. Depois que eu marquei as informações aqui na agenda, eu repassei para o computador. Aí sim, eu antes de dormir, liguei o computador e transcrevi para o computador as informações que eu recebi da espiritualidade. E olha que interessante, que tem tudo a ver com o material que eu havia preparado previamente. O Padre Zezinho, ele fala o seguinte: tudo o que se externa está dentro de vós. Cara, é tudo que nós falamos. Então o que ele quis dizer? Que tudo que existe no externo, no mundo, na sociedade, no meio que nós vivemos, no meio que nós habitamos, tudo que nós criamos, tudo que nós materializamos, tudo que existe na tridimensionalidade, no externo, certo? É o que está dentro de nós. Ou seja, nós externamos para o mundo, nós externamos para a sociedade, nós externamos para o planeta o que está dentro de nós. Se nós criamos muros, se nós criamos barreiras, se nós nos limitamos, se nós nos poldamos, se nós criamos preconceitos, o que o mundo tem é apenas um reflexo do que está dentro de nós. Então vamos novamente ao que o Padre Zezinho falou: tudo o que se externa está dentro de vós. Sua política, seu contexto ou modelo social
a sua economia mundial, todo colapso coletivo é apenas uma escala macro do que se processa a nível micro, no interior e na consciência de cada um de vós. Gente, pelo amor de Deus, vai certinho com as pautas que eu já tinha montado da live de hoje. Olha, vamos de novo. Tudo o que se externa está dentro de vós. Sua política, como que está o contexto da nossa política a nível mundial? Gente, não é só no Brasil não. Eu tenho amigos que moram no exterior e tem gente reclamando da sua estrutura política. O seu contexto social, como que está o nosso contexto social a nível mundial? Não é só Brasil. Sua economia mundial, todo colapso coletivo é apenas uma escala macro do que se processa a nível micro, no interior e na consciência de cada um de vós. Caraca, meu, é tudo que nós falamos até agora. Que tudo que se externa no mundo, toda essa crise, toda essa loucura que está no mundo, essa transição que está no mundo, é apenas um reflexo do que está dentro de nós. Se a gente ainda não está bem conosco mesmo, se a gente não se aceita conosco mesmo, se o nosso interior está uma bagunça, se o nosso interior está uma zona, a gente apenas externa para o mundo a zona que está dentro de nós. Olha o que esse padre vem falar, cara. E olha que mais interessante ainda, vem um padre e um caboclo do lado, né? Ou seja, um católico e um xamã. Olha que interessante, quebrando mais o que? Paradigmas, quebrando o que? Barreiras, muro, ou seja, um xamã junto de um católico trazendo uma informação. E o Pena Branca, ele falou o seguinte: as contradições mal interpretadas do Evangelho parte da incompreensão de vossos corações para consigo mesmo. Gente, cara, vamos devagar. Olha o que o Pena Branca falou. As contradições mal interpretativas do Evangelho parte da incompreensão de vossos corações para consigo mesmo. Ou seja, a gente só vai conseguir entender realmente o Evangelho quando a gente entender a nós mesmos. Tapa na cara. E a gente está aí falando de transição planetária. A gente está aí esperando uma nave pousar na praça pública, quando a gente ainda não foi nem para dentro de nós fazer uma viagem interna, quando a gente não foi nem fazer um entendimento conosco mesmo, para que a gente possa ter janela de abertura consciencial para entender o Evangelho. É para doer o que esses caras falam, né? E aí, muito interessante que depois que o Pena Branca falou essa mensagem, o Pena Branca disse para mim o seguinte: filho, esta noite anterior a que nós estamos aqui conversando com você, ou seja, na noite anterior, nós estivemos na presença de Chico. Opa, mais uma vez quebrando fronteiras. Um católico, que é um padre Zezinho, um índio caboclo, que é o Pena Branca, estiveram com Chico, que foi um ícone dentro do Espiritismo. E o Pena Branca falou assim: olha, na noite que antecede essa noite que estamos conversando com você, nós estivemos em diálogo com o Chico, lá no plano espiritual. E sabe qual foi a pauta da nossa conversa com o Chico? O Pena Branca disse o seguinte: se colocarmos uma pedra na correnteza de um rio, ele fica com seu fluxo bloqueado. Se colocarmos uma pedra na correnteza de um rio, ele fica com seu fluxo bloqueado. Não sejamos pedras que bloqueiam. Sejamos o rio que verte e flui naturalmente. Gente, vamos de novo. Não sejamos pedras que bloqueiam, sejamos o rio que verte e flui naturalmente. Assim, compreenderemos, como Chico lhe disse, ou seja, Pena Branca confirmando que foi Chico que lhe disse, o telefone estará disponível para receber as ligações do alto. Me arrepio inteiro. Pena Branca falando que essa foi a pauta da conversa que ele teve numa noite anterior com o Chico Xavier.
Assim compreenderemos, como Chico lhe disse, o telefone estará disponível para receber as ligações do alto. Mais uma vez, se colocarmos uma pedra na correnteza de um rio, ele fica com seu fluxo bloqueado. Não sejamos pedras que bloqueiam, sejamos o rio que verte e flui naturalmente. Assim compreenderemos, como Chico lhe disse, o telefone estará disponível para receber as ligações do alto. O que Chico sempre falava? O telefone toca de lá para cá. E nós temos que estar com a antena preparada para receber o telefone que toca de lá para cá. Então, como? Não sendo uma pedra que bloqueia o fluxo do rio. E aí, diante desse diálogo que eu tive com Pena Branca e com o Padre Zezinho, aí foi a parte mais emocionante para a gente fechar essa live com chave de ouro, e permito que se a minha emoção diante desse fato, porque não tem como se emocionar. Nesse momento em que eu terminei de conversar com Pena Branca, eis que na minha frente surge a figura de Chico Xavier. Chico com a sua boininha cinza, o óculos, uma blusa de crochê, toda de crochê marrom, aberta, uma camisa branca cobrindo o corpo, uma calça social cinza e um sapato social branco. E ele surge na minha frente e o Pena Branca diz que, a pedido dele, Chico vinha. E nesse momento, Chico olhou nos meus olhos e disse assim: filho, eu quero que você passe uma mensagem não só para os espíritas, mas para todos os irmãos de causa e todos os irmãos em nome do amor e da caridade. E ele simplesmente pediu que eu anotasse, que foi na agenda, como eu falei para você, e ele falou o seguinte: filho, diga para eles, e eu vou falar, sejamos menos intransigentes com os que pensam aparentemente diferente dos que julgam os tentadores de todo o cabedal de Kardec. A ninguém é concebido a plenitude total do saber, nem eu. Vamos de novo. Sejamos menos intransigentes. O que significa a palavra intransigente? Intransigente, se nós irmos lá no vocabulário, se nós irmos no dicionário brasileiro, a palavra intransigente significa que não faz concessão. Ou seja, a pessoa que não está aberta à opinião alheia. A pessoa que só acha que o mundo se resume na forma de pensamento dela. Eu estou certo, o que eu penso está correto. Não, está aqui, Kardec falou isso, Kardec disse isso, e não muda a sua forma de pensar. Ele não tem concessão para outras ideias. Está fechado, que nem cavalo quando coloca uma rédea e só consegue chegar ali. Então, o intransigente, na própria linguagem brasileira, é uma pessoa que não faz concessão, que não abre mão das suas verdades. Um intransigente é uma pessoa inflexível, que não tem flexibilidade, que só o ponto de vista dele prevalece sobre os demais. Uma pessoa intransigente, ela é intolerante, muitas vezes intolerante consigo mesmo e intolerante com o próximo. Uma pessoa intransigente, segundo a nossa língua brasileira, ela é austera, ou seja, ela tem uma rigidez na observância dos seus princípios. Cara, olha o que Chico vem falar. Sejamos menos intransigentes, ou seja, cara, sejamos abertos, não sejamos concessivos. Sejamos flexíveis, sejamos tolerantes, sejamos menos ásperos. Para que tanta rigidez com os que pensam aparentemente? Olha que interessante quando ele reforça essa palavra aparentemente. Será que aquele que pensa de uma forma diferente, ele está tão errado assim? Será que realmente o que aquela pessoa está falando não condiz com aquilo que Kardec escreveu? Será que aquilo que a pessoa está falando na linguagem dele, no entendimento dele, não vai de encontro com aquilo que os espíritos trouxeram como proposta nas obras edificadas por Allan Kardec?
Então, gente, sejamos menos intransigentes com os que pensam aparentemente diferente. Aparentemente, isso é só uma aparência, uma veste, uma roupa. Mas se a gente for direto na fonte, se a gente for direto na causa, na origem do que aquela pessoa está querendo dizer, vai de encontro com aquilo que Kardec colocou, vai de encontro com aquilo que os espíritos trouxeram de informação para Kardec. Então sejamos menos intransigentes com os que pensam aparentemente diferente dos que julgam ostentadores. Cara, olha que lambança. A palavra ostentador no dicionário significa pessoa que expressa prepotência ou vaidade, que tende a ofender, que provoca. Cara, quantas brigas nós temos no planeta por causa de religião? Quantas brigas nós temos no planeta por causa de pontos de vistas? E o que faz justamente a guerra? O predomínio da prepotência humana, o predomínio da vaidade. Quando a gente tem a prepotência e a vaidade extrema, a gente ofende, a gente provoca, a gente ataca, a gente agride. Então Chico fala, sejamos menos intransigentes com os que pensam aparentemente diferente dos que julgam ostentadores de todo o cabedal de cara. O que ele está falando? Cara, aquele que está se julgando, que tem todo o saber, né? Não, eu defendo a bandeira de Kardec, não, eu sei tudo que está ali. Cara, para. Sabe, o cara está falando, a ninguém é concebido a plenitude total do saber, nem eu. A simplicidade do cara, simples como sempre. Nem ele sustenta o dono do saber, como ele nunca sustentou o dono do saber enquanto ele esteve encarnado aqui diante de nós. Quantas vezes Chico se eximiu de si mesmo, abriu mão da vaidade em detrimento do amor e da causa que é a fraternidade. E o cara está aqui, mais uma vez, do plano espiritual, falando pra gente, cara, acorda, quebra muro, quebra fronteiras, quebra barreiras. Fraternidade não tem barreiras. Então a gente tem que ser menos intransigente com quem pensa diferente. A gente tem que entender que ninguém é o dono da verdade e que nem tudo se resume nas obras codificadas por Allan Kardec, porque nem Kardec conseguiu dizer tudo, porque ele morreu novo e deixou um grande legado para que se fosse dado continuidade. E do pouco do que ele falou tudo e numa grande abrangência. E hoje a gente fica brigando por pontos e vírgulas, por pontos de reticências, quando Chico fala que a ninguém é concebido a plenitude total do saber, nem mesmo a ele, Chico. E o que a gente lembra da live dos pleiadianos? Quando eu perguntei para os pleiadianos o que os pleiadianos têm de compreensão sobre quem foi Chico, o que o pleiadiano falou para mim? Meu filho, levará séculos para que vocês compreendam quem foi Chico Xavier. E aí foi muito interessante que ainda Chico falou o seguinte: peça para a humanidade reler a obra de Emmanuel, Paulo e Estevão. Gente, eu me arrepio. Peça para a humanidade reler a obra de Emmanuel, Paulo e Estevão, porque ali, através de Paulo, a humanidade vai entender o que é quebrar muro. Através de Paulo, a humanidade vai entender o que é quebrar a vaidade, a prepotência. Porque quem foi Saulo e quem foi Paulo é o que a gente está falando. É quebrar muros, é quebrar barreiras. E ele fala, pede para as pessoas reler a obra de Emmanuel, Paulo e Estevão. Peguem o exemplo de Paulo e quebrem muros, barreiras e preconceitos, quebrem fronteiras, porque isso é a pauta da fraternidade. E aí, antes dele ir embora, ele pediu para fazer um desenho aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Se vocês perceberem, é um desenho, um sol, um arco-íris e uma árvore, tá? Então, um sol, um arco-íris e uma árvore. E aí eu perguntei, o que seria esse símbolo? Ele explicou, o sol representa o Criador, o sol representa Deus, o sol representa o Pai, que ilumina toda a humanidade da Terra. Não só a Terra, filho, mas os outros planetas que circundam, porque todos são agraciados pela luz do Pai. E o arco-íris, o que seria? Ele falou assim, lembra, filho, dos filhos do arco-íris? Quando eu me encontrava sozinho, quando eu me encontrava ao relento, quando eu pensei em desacreditar
no meu papel aqui na Terra, Emmanuel simplesmente abriu a minha janela mediúnica e permitiu que eu visse, com o olhar além da matéria, os irmãos do arco-íris. E aí eu perguntei, o porquê da árvore frondosa? E ele simplesmente olhou, riu e falou, filho, a árvore frondosa do Evangelho de Jesus. A árvore frondosa do Evangelho de Jesus. E do mesmo jeito que os três vieram, os três partiram. Gente, não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada. Está tudo aqui. Tudo que eu falei, passei para vocês, compartilhei, como me foi solicitado. Quem vai acreditar ou não, como Jesus fez, eu não estou ligando e não estou dando a mínima. Estou fazendo apenas o meu papel, o que foi solicitado. Como Kardec explica, não nos prendamos aos nomes, às assinaturas, mas ao conteúdo e à mensagem. E eu tenho certeza que os conteúdos, as mensagens mexeram conosco, mexeu com o nosso âmago, mexeu com a nossa essência. Então, fica essa mensagem do Padre Zezinho, fica essa mensagem do Pena Branca e mais lindamente a mensagem, mais uma vez, de Chico Xavier, que com toda a sua humildade quebra tabu, quebra paradigma, e não é à toa que é o nome, o modelo da nova era. Não é à toa que os pleiadianos falaram, levará séculos para que vocês entendam e compreendam quem foi Chico Xavier. Gente, eu encerro essa live da noite totalmente emocionado, sabe? Não nego que ontem foi lágrimas, ainda estou emocionado. Porque para mim vai de encontro com o que eu acredito, vai de encontro com o que eu vejo, até mesmo na proposta que Kardec nos traz, na proposta que os espíritos trazem. É isso que é fraternidade, é quebrar muros, é quebrar barreiras, é quebrar fronteiras, porque o sol nasce para todos. E Jesus, e assim como os outros mestres da humanidade, nunca fizeram diferença, nunca tiveram eleitos. Simplesmente, o que Jesus fala para Pedro? Ame. Ele não está falando assim, ama o judeu, ama o grego. Ame, sem bandeira. E entendendo, como Chico fala, que a ninguém é concebido a plenitude total do saber. Então, você que defende as ideias de Kardec, você que estuda as ideias de Kardec, seja menos intransigente. Não se julgue o ostentador de todo o cabedal de Kardec, porque, como Chico afirma, a ninguém é concebido a plenitude total do saber, nem eu. Então, eu fecho agora, peço para que vocês, para a gente encerrar, para não se estender muito, mas era muita coisa para falar, tentei resumir o mais rápido possível. Eu vou colocar uma música aqui. Na verdade não é uma música, é um poema de Shakespeare, tá? É um poema de Shakespeare. O nome do poema é Aprendi. Então eu peço que vocês fechem os olhos e escutem esse poema para a gente finalizar a live de hoje, tá bom? Aprendi. Um dia desses, enquanto aguardava a vez na sala de espera, percebi solta entre as revistas uma folha de papel. A curiosidade fez com que a tomasse para ler o que estava escrito. Era uma bela mensagem que alguém havia escrito. O título era interessante e curioso. Aprendi. Dizia mais ou menos o seguinte: aprendi que não posso exigir o amor de ninguém. Posso apenas dar boas razões para que gostem de mim e ter paciência para que a vida faça o resto. Aprendi que não importa o quanto certas coisas sejam importantes para mim. Tem gente que não dá a mínima e eu jamais conseguirei convencê-las. Aprendi que posso passar anos construindo uma verdade e destruí-la em apenas alguns segundos. Que posso usar meu charme por apenas 15 minutos. Depois disso, preciso saber do que estou falando. Eu aprendi que posso fazer algo em 1 minuto e ter que responder por isso o resto da vida. Que por mais que se corte um pão em fatias,
Esse pão continua tendo duas faces, e o mesmo vale para tudo o que é o nosso caminho. Aprendi que vai demorar muito para me transformar na pessoa que quero ser, e devo ter paciência. Mas aprendi também que posso ir além dos limites que eu próprio coloquei. Aprendi que preciso escolher entre controlar meus pensamentos ou ser controlado por eles. Que os heróis são pessoas que fazem o que acham que devem fazer naquele momento, independentemente do medo que sentem. Aprendi que perdoar exige muita prática. Que há muita gente que gosta de mim, mas não consegue expressar isso. Aprendi que nos momentos mais difíceis, a ajuda veio justamente daquela pessoa que eu achava que iria tentar piorar as coisas. Aprendi que posso ficar furioso, tenho o direito de me irritar, mas não tenho o direito de ser cruel. Que jamais posso dizer a uma criança que seus sonhos são impossíveis, pois seria uma tragédia para o mundo se eu conseguisse convencê-la disso. Eu aprendi que meu melhor amigo vai me machucar de vez em quando, e que eu tenho que me acostumar com isso. Que não é o bastante ser perdoado pelos outros, eu preciso me perdoar primeiro. Aprendi que não importa o quanto meu coração esteja sofrendo, o mundo não vai parar por causa disso. Eu aprendi que as circunstâncias de minha infância são responsáveis pelo que eu sou, mas não pelas escolhas que eu faço quando adulto. Aprendi que numa briga eu preciso escolher de que lado estou, mesmo quando não quero me envolver. Que quando duas pessoas discutem, não significa que elas se odeiam. E que quando duas pessoas não discutem, não significa que elas se amem. Aprendi que por mais que eu queira proteger os meus filhos, eles vão se machucar, e eu também. Isso faz parte da vida. Aprendi que a minha existência pode mudar para sempre em poucas horas, por causa de gente que eu nunca vi antes. Aprendi também que diplomas na parede não me fazem mais respeitável ou mais sábio. Aprendi que as palavras de amor perdem o sentido quando usadas sem critério. E que amigos não são apenas para guardar no fundo do peito, mas para mostrar que são amigos. Aprendi que certas pessoas vão embora da nossa vida de qualquer maneira, mesmo que desejemos retê-las para sempre. Aprendi, afinal, que é difícil traçar uma linha entre ser gentil, não ferir as pessoas e saber lutar pelas coisas em que acredito. Bom, é isso, pessoal. Eu quis fechar aí com esse poema de Shakespeare, que o nome é Aprendi, tem tudo a ver também com o que foi falado hoje. Eu vou estar depois compartilhando esse vídeo no canal do YouTube, peço que vocês compartilhem, deem like, joinha, para ajudar aí a impulsionar o canal. E agradeço e peço desculpa pela extensão aí, mas era muita informação, tentei ser o mais rápido possível, para tomar menos tempo de vocês, mas quando a informação é muito grande é complicado. Então peço desculpa, mas peço que compartilhem essa luz entre as pessoas, tá? Agradeço às pessoas que estiveram aqui pacientemente comigo até o final. Que Jesus ilumine os lares de vocês, o coração de vocês, que nós possamos, partindo de nós, transformarmos esse mundo num lugar melhor. Fiquem com Deus. Obrigado. Namastê.